A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, boa tarde. Está começando mais um Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia. E a função da Rádio CT é exatamente essa: elaborar esta linha de comunicação numa evolução natural e gradativa, que é a rádio web do SINDICT, que propõe esse link entre trabalhadores e sindicatos, oferecendo uma programação cultural diversificada através do Clique Jornal, com informativos relevantes à sociedade, releases que venham a funcionar como uma prestação de serviço à população no mais eficaz sentido funcional da comunicação. E com essa facilidade ao alcance de toda a população, alcance a garantida pela evolução tecnológica e sempre percebendo a importância da comunicação como ferramenta necessária para informar, disseminar e difundir as lutas da sociedade e do sindicato também. Clique Jornal, entrevistas, informações, música, cidadania, direito, denúncias e esporte também. E é sobre isso que nós vamos falar. Uma rapaziada aqui, são dois jornalistas do site nossajacareí.com.br. Quem são eles? Aurélio Moraes e o Nicolas Macrina também. São dois jornalistas do site Nossa Jacareí, que fala sobre esporte pelo Brasil afora, sempre pelo site www.nossajacareí.com.br. Aurélio, boa tarde, Aurélio. Boa tarde, tudo bem? Tudo maravilha? Tudo jóia. Tá com a bola toda hoje? A bola toda, vamos falar aí sobre o que é a tragédia da Copa, tragédia no campo, né? Tragédia. Agora, tragédia no campo ou tragédia na CBF? Porque, eu vou te perguntar já, né? Depois, para não ter o desgaste do Felipão, colocou o Dunga mais uma vez? Eles optaram pelo mais simples, né? Uhum. Eles falaram tanto em renovação, e o Dunga é da escola do futebol gaúcho, segue um pouco a linha do Felipão, do linha dura. Como eu estava vendo agora há pouco na ESPN, o pessoal falando, eles falam muito na imprensa que o Dunga se renovou, mas na verdade ele não fez nenhum curso preparatório de técnico, não fez nenhuma atualização de esquema tático nesse tempo que ele ficou parado, então eu acho que é mais do mesmo. Bom, então vamos falar de Copa do Mundo hoje. Muito bem, aí com trilha sonora e tudo, Nicolas Macrina. Boa tarde, Nicolas. Boa tarde aos ouvintes da Rádio CT. É um prazer estar aqui para falar sobre futebol. Bom, começando sobre futebol, falando de Copa do Mundo, e o Stavros Papadopoulos, que nome é esse? É um grego lá em Jacareí? Isso, é Stavros Papadopoulos, é uma herança que o grego deixou lá e está hoje sob custódia da prefeitura. Quer dizer, tanto quanto São José dos Campos, que o estádio também custodia o estádio. Sim, exatamente. Mas ao contrário de São José dos Campos, São José pegou e fez prédio, renovou e tudo. Esse estádio de Jacareí também tem prédios lá ou não? Não, o Stavros está parado, só ultimamente tem recebido apenas jogos de futebol amador, né? Então falta um pouco de investimento para ficar um pouco parecido com o que fizeram com o Martins Pereira. A iniciativa privada é muito importante nessas horas. O Jacareí, o comércio, o empresário de Jacareí está atento a essas inovações? Jacareí é uma cidade complicada no que se diz respeito a inovações. A gente percebe que ainda existe muito aquele conceito de cidade pequena, de que está tudo muito bom, tudo muito bem, e ainda essa coisa de inovação, de investimento,
ainda deixa muito a desejar se comparando com São José dos Campos. Jacareí tem a questão do complexo de inferioridade. É uma cidade grande, é uma cidade histórica, é uma cidade artística, mas se comporta como uma cidade menor do que São José, não é? Exatamente. Tem muito essa cultura, né? De todo mundo fala, Jacareí é o quintal de São José. Então, muitas pessoas ainda se comportam com esse sentimento interiorano. Quer dizer, e é bem ao contrário. Por exemplo, Jair Rodrigues parece que é de Jacareí. Tem parentesco lá. Tem parentesco lá. Não é de lá, mas tem parentesco. O Roger, a mãe dele também é de lá. De Jacareí. Sim. E assim... Jacareí é uma cidade muito artística. Tem muitos talentos artísticos, tanto atores, cantores, que são de Jacareí ou tem parentes na cidade. Quer dizer, e agora tem até uma fábrica de automóvel, né? Sim, tá chegando uma fábrica de automóveis. Previsto para inaugurar agora dia 28 de agosto em Jacareí. Esse ano? Esse ano ainda. Quer dizer, tem que parar com o complexo de inferioridade, então, e mostrar que, poxa, nós somos gigantes já. Já passou da hora de Jacareí ser uma cidade dormitória. Tem até um pedágio só dela, né? Quem mora não paga, mas... Quem mora não paga? Tem essa. Não, paga sim, paga sim. Paga também? Paga sim. Não, mas parece... Você é de São José, eu moro Aurélio? em São José. E trabalha em Jacareí? Eu trabalho aqui em Jacareí. Aqui em São José você trabalha no quê? No próprio site nosso Jacareí. A gente faz o nosso home office, a gente trabalha. Maravilha. Agora, conte pra gente, antes da gente falar exatamente de futebol, nossajacareí.com.br está disponibilizado para o mundo inteiro notícias de esporte, não só de Jacareí, mas o ciclismo de Jacareí é muito forte. Sim. Mas não só o ciclismo, mas todo o esporte. O Jacareí é muito forte no basquete, no rugby, no futebol de salão. O rugby é de Jacareí? Não, tem o time de Jacareí e tem o time de São José, né? Mas lá é forte também. O pessoal da seleção brasileira de onde é? É de São José. É de São José. Majoritariamente de São José. Tem mais de São José do que de Jacareí. Isso. Bom, não necessariamente nessa ordem, eu vou quero te apresentar aqui a jornalista Shirley Marciano. Tem mulher que é dona da bola. Conhece já há muito tempo. Ah, já são amigos. Jornalista do jornalista, meio aí, né? no fundo, jornalista todos já se confundem, não é? Eles falam que se adoram, depois as copas nascem. Que maravilha. Ele é um mala. Eu sou muito amigo do Aurélio. Direto. Que coisa boa. Por que Nossa Jacareí? Para quem eu pergunto? Pergunto para o Macris? Ele que teve a ideia do site e eu tô nessa empreitada aí desde 2011. Já tem 3 anos. Mais de 23 mil seguidores no Facebook. Nós somos hoje o maior portal da cidade. Poxa, na internet. Tava faltando falar aqui na Rádio CT para o pessoal saber. Exatamente, para englobar agora esse pessoal aqui. Vamos dobrar para 46, né? Não tenha dúvida disso. E a ideia surgiu a gente queria fazer um site, um portal de notícias que pegasse toda a cidade, né? Notícias de política, cotidiano, espaço cultural, esportes. Então, depois de a gente estudar alguns nomes, cheguei ao Nossa Jacareí e a aceitação foi boa, o Aurélio gostou, né? Sempre pediu os conselhos do Aurélio, sempre com boas opiniões, e a gente chegou a um consenso e fizemos o Nossa Jacareí. Como é o nome do time de Jacareí? É o Jacareí Atlético Clube. Atlético Clube. Isso. Agora, vai continuar esse nome de Nossa Jacareí? Vai continuar. Nós temos até a ideia de estender o site para algumas cidades. Hoje a gente coloca algumas notícias de cidades que fazem ali divisa com o Jacareí, mas por enquanto o nome Nossa Jacareí é um nome muito forte, né? A gente tem fortalecido esse nome muito na cidade, então a gente pretende continuar com ele. O que acontece de importante em São José a gente publica também. Exato. Porque tem muita gente que mora em Jacareí, trabalha em São José e vice-versa, e o pessoal que trabalha... São cidades co-irmãs, né? Agora, em relação a resultados, portal de esporte é importante para resultados. Os resultados são... de hora em hora, assim que termina, vocês acompanham? Como é que é esse acompanhamento? O quanto antes, né? Sempre que a gente acompanha na Copa, a gente fez muito isso. Saía gol do Brasil, a gente postava lá, e das outras seleções também. E fazia um pequeno resumo diário do dia anterior, os jogos da rodada, só para atualizar o pessoal. A gente ouvia muito na Copa. Às vezes eu tô na rua e eu vejo no celular, pelo Nossa Jacareí, o que aconteceu no dia. E as mesmas coisas para os jogos do Brasileirão, Copa do Brasil, Campeonato Estadual, a gente tenta atualizar, mas a ênfase também no futebol, no futebol e nos esportes em geral de Jacareí, né? Os atletas da cidade que estão concorrendo aí, ciclismo, como você falou, e mundo afora, a gente sempre
posta alguma coisa, também o pessoal manda pra gente. A gente tem muito espaço internauta. O internauta é um grande colaborador do nosso Jacareí. Maravilha. Ô Nicolas, a gente vai fazendo esse bate-bola com vocês dois. Agora uma pergunta. A equipe do nossajacareí.com.br, além das notícias, vocês montaram uma equipe de transmissão ou não? Uma equipe pronta para atuar no rádio, na TV e no próprio portal? Nós temos uma equipe hoje, eu tenho a Maiara que trabalha comigo na produção, tenho também a Larissa que faz estágio, e nós fazemos a cobertura em tempo real, no online e agora também em vídeo. Segunda-feira nós vamos estrear um jornal noturno com os resumos das notícias diárias de Jacareí. Aí a gente vai englobar tudo, política, esporte, cotidiano, cultura, vamos pegar tudo. Então a gente vai partir pro vídeo, que é o que a gente acredita ser o futuro da internet no Brasil. Quer dizer, a musiquinha do Canal 100 não pode faltar, ó. Não pode faltar. Essa tem tradição. Ainda não temos, mas nós vamos pedir pro seu técnico de som para ceder pra gente. Olha aí, Eduardo. Vamos lá, então, Canal 100. É a célebre canção do esporte no mundo inteiro, sim, em especial aqui no Brasil, né? Me lembra os tempos de cinema. Tempo de cinema, né? O Canal 100. O Canal 100 que apresentava... Como é que é o início dessa música aí? Quem é que compôs o Canal 100? Ah, vamos saber já aqui, ó, pra você. Olha aqui, ó. Começando assim, vamos lá. Valdir Calmon, feito pra dançar ou feito pra falar, né? Valdir Calmon, ninguém sabia disso. Não, desconhecia o nome do... A gente sempre ouve a música a música a gente conhece, mas não sabia quem tinha feito, né? Interessante que não tem nada a ver com esporte, né? Sim. Porque ela é feita pra dançar. Pra dançar. Agora, que tipo de dança pode se ter isso aí? Vamos lá, levantando lá em cima. Valdir Calmon, daí só pra você baixar lá no seu portal depois. Com certeza. Valdir Calmon, feito pra dançar. Valdir Calmon, e o nome da música é Na Cadência do Samba, Que Bonito É. Vamos lá, muito bem. Muito bem. Bom, nós temos ainda quantos minutos nesse primeiro bloco? 3 minutos. A primeira pergunta agora, Aurélio. Todos nós queremos que os atletas fiquem no Brasil. E como aqui a gente está na Rádio CT falando para o Brasil inteiro, para que o exemplo da Alemanha tenha os jogadores treinando sempre. Qual é a expectativa que a gente pode ter com relação a isso? A Alemanha e para que os atletas fiquem no Brasil. Qual é a situação financeira dos clubes? Muito ruim. Os clubes brasileiros devem à Receita Federal, devem ao Banco do Brasil, devem ao governo, devem aos patrocinadores. O clube pega muito patrocínio de um banco, de uma família torcedora, e pega um empréstimo milionário. No meu caso, eu sou botafoguense, eu conheço bem o caso, mas acontece em outros clubes também. O clube pega um empréstimo com uma família, tipo a família Moreira Salles, e daí tem até dezembro de um determinado ano, dezembro de 2014, para pagar. E vai acumulando dívidas para pagar os atletas, e vai fazendo maiores dívidas, e fica esse problema de não conseguir manter o atleta, porque lá fora ele vai ganhar muito mais. E aí chegam os investidores com dinheiro em caixa e dinheiro na mão para levar o jogador para fora, e aí os craques vão indo bem rapidamente para o exterior. É um problema bem grave. Aurélio, faz diferença, por exemplo, que um jogador ele jogue no Brasil ou jogue lá fora, em termos de seleção brasileira? Porque, assim, disseram que na Alemanha eles treinam sempre que podem e tal, e jogam a maioria no mesmo clube. O futebol alemão ele é bem mais forte economicamente e taticamente que o Brasil, então eles acabam tendo mais facilidade de jogar e se identificar com o país onde eles estão. E nessa questão que a Shirley falou, um jogador, quando ele vai para a Europa, ele ganha um conhecimento tático
que ele não tem aqui no Brasil. Então, além da experiência em competições internacionais, ele adquire um conhecimento tático que aqui no Brasil não é muito treinado. Então, por isso ele volta muito fortalecido e dão muito valor ao jogador quando ele vai para a Europa. Então, mas isso aí não acaba, de um certo modo, atrapalhando no sentido que eles não conseguem fazer um treino com os demais jogadores brasileiros? Eles fazem o treino só no momento que está acontecendo já a Copa do Mundo? Atrapalha, mas isso na verdade é um mal que acontece com todas as seleções. Hoje o calendário é muito extenso, então tem os campeonatos de janeiro a dezembro, então todas as seleções acabam prejudicadas por essa falta de tempo. Olha, eu não entendo de futebol e vou entender menos ainda. Se é uma coisa que eu não entendo, você falou da tática, né? Da Sim. tática alemã e tal, da Europa. Agora, o detalhe é o seguinte, no Brasil eu nunca entendi, eu acho que nem vocês vão entender, vocês são especializados nisso. Por que é que o time, o goleiro, ele tá com a bola na mão, ele tem a bola com ele tem mais 10 jogadores em campo, ele pega e rifa a bola, chuta para frente. Se ele pode sair jogando e fazer o gol lá. Isso é uma questão de tática. Por que existe essa... É uma questão de tática e o vício dos treinadores brasileiros também, né? Que é aquilo que a gente tinha falado do Dunga, que não se aperfeiçoam com o que está acontecendo lá fora, não participam de seminários sobre tática e treinamentos, então fica aquela cultura de sempre repetir os mesmos erros. Chuta a bola lá para cima. Eu vejo lá, daí você chuta lá pra frente, aí o outro lá cabeceia, traz de volta e faz o gol. E não dá pra entender. A seleção já viu bastante isso na Copa. Então, você tá com a bola na mão, é sua bola, você tem mais pessoal. Ao invés de sair jogando, não, chuta pra frente. E aí recebeu aquele 7-0 e eu quero saber daqui 7-1. 7-1. Deu pra fazer um golzinho de... Olha, disseram que os japoneses... Misericórdia, né? Não, misericórdia. Parece que diz que a torcida japonesa foi limpar o estádio lá e encontraram mais 3 gols alemães lá no Podia meio ter sido demais, né? Os alemães, no intervalo, a conversa que eles falaram, vamos dar uma paradinha aí. Foram muito elegantes, né? Elegante, só 7 tá bom. Ou que não foram com os argentinos. Bom, um breve intervalinho, a gente volta já com o Aurélio Moraes e o Nicolas Macrina falando de esportes aqui na Rádio CT. Nosso abraço ao Lauro do Mid Max, que nos acompanha hoje no Shopping Centro aqui de São José dos Campos. Mid Mix. Um abraço para o Lauro e para todo o pessoal que está aí no Mid Max, no Shopping Centro aqui de São José. Um breve intervalo e a gente volta já falando de esporte, de futebol e de seleção brasileira com Aurélio Moraes e o Nicolas Macrina, um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Economizar água traz mais benefícios do que você imagina. Por causa da distância cada vez maior de captação, são necessárias grandes obras para garantir o abastecimento das cidades. Isso significa energia, dinheiro e potencial impacto no meio ambiente. Além disso, ao economizar água, você contribui para a redução do volume de esgotos. Entre nessa corrente, participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Bullying. Aprenda a identificar para prevenir e erradicar. O cyberbullying, ou bullying virtual, propaga as difamações instantaneamente e o efeito multiplicador do sofrimento das vítimas é muito maior. O cyberbullying extrapola em muito os muros das escolas e expõe a vítima ao escárnio público. Combater o bullying é uma questão de justiça. Uma campanha da Rádio Câmara e do CNJ. Racismo não entra em campo. Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção. Pernas brancas, pretas, amarelas, de todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo. Fim de jogo. Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Instale antenas ou outros objetos metálicos longe da rede de energia elétrica.
Reformas e obras civis, poda de árvores e trabalhos próximos à rede só devem ser realizados por pessoas com conhecimento técnico. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, falando sobre esportes. E olha, que falta nos faz o Luciano do Vale, o que faz também o Dr. Osmar de Oliveira, na TV Record, morreu recentemente um apresentador... Maurício Torres. Mas nem por isso o futebol deixou de brilhar aqui no Brasil, pelas gratas surpresas esportivas através do rádio, os craques do rádio. E agora a gente descobre aqui 2 talentos impegáveis, que já estavam há tempo, mas a gente não sabia. Quer dizer, se sabia, tudo é gradativo, né? Chega num ponto que vocês hoje são considerados os craques esportivos da internet. É isso, Aurélio? A gente sempre tem o que aprender, né? A gente sempre procura ler. Lógico que você pode ter discordância. A gente veio no carro vindo pra cá falando de futebol. Eu falava uma coisa. Você tem um ponto de vista. Não, mas isso é tranquilo. Mas é isso que aprofunda a discussão. E você estava falando da CBF, né? Os problemas da CBF. A CBF é verdade que parou no tempo, né? Os dirigentes das federações votam no presidente e é um grupo muito restrito. Não há qualquer um que possa ser presidente da CBF, é uma entidade particular. Agora até se falou em maior intervenção estatal na CBF, né? Dilma falou, agora esse período eleitoral começou a esquentar esse assunto, né? Como é que vamos resolver o problema da CBF? O Romário, que agora é deputado... Porque o problema não tá no campo, tá na CBF. É política, tudo é política, né? O Romário, que agora é deputado, pediu uma intervenção, uma CPI na CBF. E tem o problema da Nike, tem o problema da influência dos empresários que levam os jogadores para a seleção, influencia o técnico. Falou-se muito do Gilmar Rinaldi, que era empresário até pouco tempo e agora é gerente de seleções da CBF. E tem muita gente levantando a dúvida, será que ele vai continuar com esse papel de empresário, influenciando as convocações, ou o Dunga vai ter autonomia para convocar quem ele realmente achar melhor? Há muita esperança no meio esportivo e também dos torcedores, né? Do pessoal que acompanhou a Copa, né? O Dunga é de dar azia em Sonrisal. Agora... de repente tá aí o Dunga de novo e todo mundo vai ter que fazer uma média com ele, porque queira ou não queira, ele vai ser o dirigente do futebol aqui no Brasil. Por que uma escolha tão antipática, na sua opinião? O torcedor brasileiro é muito passional. Quando o Brasil perde, tá tudo ruim, e às vezes realmente tá tudo ruim. Quando ganha, tá tudo bom. O Brasil foi eliminado em 2010. Em 6º lugar. E agora em 4º. Isso. Hoje será o 2º. Isso. O Dunga fez uma campanha até razoável, mas como o Nicolas estava falando agora há pouco, foram outros tempos, outros jogadores, e aí você não pode ser... Não estava sediando a Copa, né? Isso. O Brasil não estava sediando. A pressão era outra. A questão do último jogo também, que foi vexatório, todo mundo ficou assim paralisado de ver aquele resultado. O resultado de 2010 foi bem menos vexatório, porque 2-1, você compara, não foi em casa também. Mas eu acho que... Falou-se muito do Guardiola, né? Que é um grande professor do futebol, um grande conhecedor. Alguns acham que seria a solução, outros acham que não seria a solução. Não sei qual é a opinião do Nicolas sobre trazer um técnico estrangeiro no momento. Eu acho complicado falar em solução, né? Porque, na minha opinião, essa crise do futebol brasileiro abrange muitos outros fatores. Entre safra, essa Copa agora era a Copa para ser a Copa do Adriano, ainda para termos Kaká e Robinho em alto nível. Nós tínhamos jogadores preparados para serem... O Felipe poderia ser o goleiro da seleção se não fosse aquele problema todo. Sim, nós tínhamos jogadores preparados para serem os principais, para serem os principais dessa Copa, mas que eles tiveram uma carreira que declinou, certo? Então, tem esse problema. Agora, com a questão ao Dunga, eu acho que foi muito essa amizade com o Gilmar.
O Gilmar apareceu de repente, pensei até que já tinha partido, né, para os braços de Abraão. De repente apareceu o Gilmar, bigodinho e tudo, e dando pitaco lá na seleção. Ele é o cara. Agora, por que não um técnico estrangeiro se todos os jogadores são estrangeiros, né? A CBF chegou a cogitar o Sabeia, o técnico da Argentina, mas ele nem aceitou começar as conversas com a CBF. Puxa a CBF vida. mandou um emissário para perguntar se ele aceitava, não topou. Disse também, em alguns sites esportivos, que o Guardiola foi consultado, que agora ele não quis. Quando saiu o Mano Menezes, o Guardiola falou: me levem para a seleção brasileira e eu vou ser campeão no Brasil. O Guardiola era o nome, né? Era. Ele se ofereceu. Ele falou, lógico, o salário dele é muito alto, é coisa de 53 milhões anuais, é uma coisa estratosférica, mas a CBF tem dinheiro para contratar o técnico que ela quiser. Poderia com o Guardiola ter sido campeão brasileiro. Poderia ser outro grupo. Os outros países todos têm técnicos de outros países. Tanto aqui na América do Sul como lá fora, é um intercâmbio muito grande. Nesta Copa foram 20 seleções com treinadores estrangeiros. E em relação aos jogadores da seleção brasileira, quantos jogavam fora do Brasil? Nós tínhamos, dentro do Brasil, 4 ou 5 só. Só dois. O Jefferson do Botafogo e o Fred do Fluminense. O Vitor também. O Vitor, 3, perdão. 3. O Fred, aliás, saiu uma piadinha aí em relação ao Neymar, que para ele poder voltar a jogar, era só colocar ele no lugar do Fred, né? Que daí ficar parado ali. Ficaria parado e tal. O Fred, ele foi artilheiro pelo Fluminense, levou o Fluminense E o que aconteceu com o Fred? Abaixou. É estranho, né? Parece que o jogador desaprende, né? A motivação. O Fred, ele veio de uma contusão séria e ele se recuperou um pouco antes da Copa. Ele já não é um jogador jovem, então para a idade dele teria que ter um tempo maior de recuperação. Ele não jogou nas melhores condições. Juntou-se a isso o sistema da seleção brasileira, bola não chegou, que era um sistema que não tinha um posse de bola, que não tinha armação de jogadas para o Fred, ou seja, uniu o desútil ao desagradável. Bom, então, com relação à Copa do Mundo, então esse foi o principal erro do Brasil para não chegar à final? Na minha opinião, o principal erro foi o Felipão apostar numa equipe que um ano atrás foi bem. Só que durante esse um ano as coisas mudam. Os jogadores, por exemplo, o Paulinho, que vinha na Copa das Confederações muito bem voando, depois caiu de produção, virou banco de reserva no seu time. O Oscar também estava na reserva. Só que o Felipão, ele tem muito essa coisa. O pessoal fechou comigo lá atrás, na hora da crise, eles estavam comigo, então eu não vou os abandonar. Então, na minha opinião, foi essa grande questão. Um ano depois, o futebol já mudou muito, mas o Felipão apostou no mesmo time e no mesmo sistema que havia conquistado a Copa das Confederações. Uma curiosidade que você não sabe, o Nicolas já foi jogador profissional de futebol. Opa. Ainda bate bola lá em Jacareí. Que maravilha. Que time Joga era? aqui em São José ainda. Que time já era, joguei na Nicolas? Catuense da Bahia, já joguei na Apucarana do Paraná, mas isso já faz um bom tempo, já é passado isso. Mais aí. de um ano. Muito mais. Por aí, mais né? de 10. Mais de 10 anos. Agora, e o São José tem jeito? O São José Esporte Eu Clube? acho que uma das soluções do São José, infelizmente, é o que está sendo feito, foi a transformação do Atlético Joseense em São José Futebol Clube. Embora eu entenda que boa parte da torcida, né, que era Formigão, depois virou São José, não goste disso, porque ele pegou as cores do São José, azul e amarelo. Exato. E agora, E o nome? é porque o problema é que o São José, ele tá cheio de dívida. Você resolver isso de uma hora para outra é muito difícil, porque as grandes empresas da cidade não vão querer investir num time que tem pouca credibilidade na praça, de repente. São José pode ter a sua história, mas aí tem o problema das dívidas. E aí o pessoal falou, não, então vamos criar uma identidade nova com um clube que já existe, que vai ser mais fácil de atrair verbas para esse clube. Então, mas eu acredito que o São José, a médio e longo prazo, consiga resolver os seus problemas de dívida, seus problemas... E tá com um novo técnico, né? O Jura. Tinha sido chamado para São José Wilson Gotardo, ex-jogador de futebol. Do Botafogo, né? E voltou para o Botafogo. O Botafogo chamou ele para ser gerente de futebol, ele aceitou na hora a proposta. Até falou que se alguém do São José quiser tirar uma dúvida com ele, ligar para falar alguma coisa, mas aí eu acho que a história dele com o Botafogo falou mais alto. O Wilson Gotardo, ele só veio, apareceu e voltou pro Botafogo. Poucos dias depois. Foi uma oportunidade que o São José deu do Wilson Gotardo aparecer em rede nacional e despertar o interesse do Botafogo para chamá-lo de volta? Isso realmente não ficou muito claro, não sei se já viu algumas conversas, mas foi tudo muito rápido, né? O Gotardo apareceu, treinou o São José para a Copa Paulista. E depois foi. Mas o São José é um clube que a torcida gosta. Todo mundo aqui tem o seu time da capital ou time de outra cidade e torce pro São José também. Eu sou carioca, já fui no Martins Pereira ver jogo com o São José. O pessoal quer ver o São José agora no domingo, na reinauguração do Martins Pereira, Exato. né?
mas ainda não está claro como é que vai ser, se vai ser lotação máxima do estádio. Está um pouco nebuloso aí se vai poder todo mundo assistir. Agora, será a Águia do Vale ou o São José? A Águia do Vale. São José é tradicional mesmo. Quer dizer, o São José, porque criaram-se até o São José Esporte Clube, que é o São tradicional. José Futebol Clube. E que é o Zezinho, né? Colocaram já um logo. Chegaram até a cogitar que poderia ser o São José contra o São José, o jogo na reinauguração. O jogo dos né? Josés. Mas aí ficou assim mesmo. Aurélio Moraes e Nicolas Macrina, queremos saber como é que está funcionando o site nossajacareí.com.br. Nesse momento, tem lá a informação de todos os esportes? Tem informação de tudo, na verdade. Cotidiano, esportes. Inclusive, postamos agora há pouco que estaríamos aqui. Tá lá no site. Já postamos na nossa fanpage, né? Que tudo que a gente coloca no site, a gente divulga nas mídias sociais. Facebook, Twitter. Então, os nossos seguidores, através das redes sociais, já sabem que nós estamos por aqui. E daqui a pouco, depois do nosso intervalo, eu gostaria que vocês pudessem expressar qual a diferença de falar de esporte pela internet. Como é que é? Qual é a relação? Tem o mesmo calor do rádio? Se está melhor, se está igual? Daqui a pouquinho, tá certo? Tá certo. Aurélio Moraes e Nicolas Macrina do site nossajacareí.com.br falando aqui na Rádio CT, falando daqui a pouco também sobre esse 7-1. Foi 7-1 mesmo? 7-1. Deixaram fazer um golzinho. Deixaram fazer um golzinho. Na semifinal da Copa do Mundo, um instante só, falando de esporte aqui na Rádio CT. A gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Meu chefe é um carrasco, minha mulher me deixa louco. É só por isso que eu bebo. Cai na real, cara. Já pensou que o problema pode estar com você? E que o seu comportamento desperta o pior nas pessoas? Acesse www.alcoolicosanonimos.org.br e procure ajuda de quem já passou pelo que você está vivendo. Se você quer beber, o problema é seu. Se você quer parar, o problema é nosso. Uma campanha da Câmara dos Deputados e do AA. Pedofilia não é brincadeira, é crime. O pedófilo costuma ser uma pessoa acima de qualquer suspeita, o que facilita sua atuação. Existem casos em que o encontro pessoal pode terminar em violência física ou sexual. Diante do computador, todo cuidado é pouco. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Algumas medidas simples podem prevenir acidentes elétricos. Evite o uso de benjamins ou T's. Eles causam sobrecarga. Prefira sempre instalar mais tomadas. Instale também o fio terra em interruptor diferencial residual DR. Eles protegem sua família contra choques elétricos. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Aqui no Clique Jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Conosco, Nicolas Macrina e o Aurélio Moraes, os craques do rádio. E olha, eu quero registrar para vocês, o Aurélio até perguntava como é que está os apontamentos na internet. Já chegou aqui a listagem para a gente, para que vocês mandem até um alô para eles. Está nos ouvindo, acompanhando, os funcionários e cientistas do INPE DCTA aqui de São José dos Campos, CPTEC em Cachoeira Paulista, o CTI em Campinas, que é o Centro Tecnológico de Informação Renato Archer, nos ouvindo também e acompanhando CLBI em Natal, no Rio Grande do Norte. Legal. Que é
o centro de lançamento da Barreira do Inferno. E vocês vão falar para Inferno hoje, então. CLA em Alcântara, no Maranhão, centro de lançamento de Alcântara, acompanhando. Em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, o CPTEC de lá, que é o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos. E até, por falar em clima, nos ouvindo o INPE da Unidade Regional do Centro-Oeste, na Avenida Doutor Hélio Ponce de Arruda, tá até o nome aqui, o bairro, Bosque da Saúde, em Cuiabá, Mato Grosso. Eu sou um grande fã de ciência e tecnologia, eu converso sempre com a Shirley, né? Que um dos problemas do Brasil é a falta de investimento no setor de ciência e tecnologia. Eu acho que são grandes pesquisadores no INPE, Barreira do Inferno. O Brasil tem um potencial tecnológico imenso, tem a Agência Espacial Brasileira, tem o INPE, tem a produção de satélites, tem o Laboratório de Integração e testes, né? E eu acho que o país que investe em ciência e tecnologia é um país que distribui riqueza, distribui educação, e é uma coisa que faz falta no Brasil, investimento em ciência e tecnologia. Espero que, independente de quem vai governar o Brasil depois dessa eleição, se for Dilma, Aécio, Eduardo Campos, invista mais nesse setor, que é uma coisa que faz falta no Brasil. Meu abraço aos grandes pesquisadores do INPE, de todos esses centros de pesquisa que você citou, que estão de parabéns, trabalho show de bola. Você falou em ciência, que você gosta, a ciência teve parte agora na Copa, que teve aquele cientista lá que extraordinário trabalho do Nicodelis. A prótese, né? Como é o nome dele? Miguel Nicodelis. Daqui de São José dos Campos, não é? Não, acho que é não. daqui do interior ou é de São Paulo? Não sei, vou até pesquisar aqui para ver. Vamos saber, parece que ou ele teve aqui, ou qualquer coisa, ele desenvolveu aquela prótese robótica, não é para controlada pelo cérebro. É a única prótese controlada 100% pelo cérebro. Existem outros tipos de prótese, mas a dele foi uma coisa totalmente inovadora. E deram um espaço tão mínimo. Foi a FIFA. Primeiro falou-se que ia estragar o gramado, mas isso é bobagem, que a ideia era levar com a cadeira de rodas, ele levantava, dava um chutezinho na bola, depois sentava e depois levava. E botaram ele num canto com o gramado simulado ali, para ele dar uns passinhos até... Comentei com a Sheila, foi um absurdo. Alguns comentários na internet de alguns líderes de audiência aí, alguns polemistas falando: isso aí foi armação, isso aí foi. Não acreditaram. Bobagem. Não, o pessoal duvidou e desmereceu o jornalista Diogo Mainardi, desmereceu o Reinaldo Azevedo da Veja. Fizeram comentários, assim, por falta de cortesia, né? Pessoas que não entendem, não pesquisaram a área e falaram umas bobagens, diminuindo o trabalho de um cientista, diminuindo o esforço que aquela pessoa fez para passar por meses de treinamento ali, dar aquele chute na bola. Que a intenção era juntar um grande evento com uma grande invenção e mostrar para o mundo, né? Mas aí a Globo mostrou na hora a entrada dos jogadores, a chegada dos jogadores no estádio, e botaram na tela menor o cadeirante. Um quadro. Foi um quadro. Foi lamentável o espaço curto que deram. O importante de tudo isso é que ficou o registro... Vai continuar a pesquisa. E continua a pesquisa e a defesa, como você está fazendo agora do cientista. Então, olha, Paulinho, até para destacar um pouco essa questão, ele é de São Paulo. É de São Paulo. É um médico e cientista ateu brasileiro, é filho da escritora Giselda Laporta Nicoles. Foi considerado um dos maiores cientistas do mundo no começo da década passada, segundo a revista Scientific American. Foi considerado pela revista Época um dos 100 brasileiros mais influentes no ano de 2009. Nicoles é o primeiro cientista a receber da instituição americana, no mesmo ano, o Pioneer e o Transformative, e o primeiro brasileiro a ter um artigo publicado na capa da revista Ciência. Então, quer dizer, o cara é importante. Muito importante. Ele é ateu? Você falou? Ele é ateu. Olha só, graças a Deus, né? Então... Ô Aurélio, como é o nome dele? Miguel Nicodelis. Miguel Nicodelis, que desenvolveu aí, não pode ser ateu, um cara que inventa sensores na prótese que captam... Olha o preconceito, hein? Lá no INPE, lá metade do INPE é ateu, hein? É ateu, né? Não, mas não pode ser. Nosso grande amigo pesquisador Stephen Hawking, que é um dos maiores físicos atual da humanidade, também é ateu. Ele é ateu. Mas eu acho que independente de crença, é importante o trabalho que a pessoa faz para a sociedade, como que ela colabora, né? Tá todo mundo no mesmo barco.
É o Mateu que faz um negócio que muita gente fala, graças a Deus que tem um Mateu que fez uma invenção dessa. Ele capta os impulsos nervosos, né? Do cérebro. Do cérebro, enviado para a parte do membro que foi amputado e consegue... A pessoa sente como se fosse a perna dela mesmo. Que maravilha. É uma coisa fantástica. Coisa linda. nossajacareí.com.br. Ô Nicolas, tem explicação o 7-1 na semifinal? O que teria acontecido? Será que se o Neymar, a ausência do Neymar poderia ter causado esse vexame com o Neymar em campo? Na verdade são vários motivos que explicam esse 7-1. O principal deles é a superioridade do futebol alemão hoje em cima da seleção brasileira. Isso foi um trator. Não temos dúvida de que a seleção alemã é melhor do que a seleção brasileira. Nós temos jogadores alemães muito melhores do que os brasileiros. Também se deve à questão psicológica. Quando o Brasil tomou o primeiro gol, muito se falou antes do jogo que o Brasil não poderia sair perdendo. Então aquilo ficou na cabeça dos jogadores. Não podemos tomar um gol da Alemanha, porque a Alemanha é muito forte, não vamos conseguir virar. Quando o Brasil tomou um gol, aquilo veio como uma ducha de água fria na cabeça dos brasileiros. Eles realmente perderam a total noção do equilíbrio. E aí sim entrou a parte psicológica, que também muito se falou. Aí a confiança vai embora, o jogador já não pede mais a bola queima no pé do jogador. O Nicolas vai lembrar que o Thiago Silva tinha o projeto do gol zero antes da Copa. Eu tava relendo isso. Ele falou, não vamos tomar nenhum gol na Copa. Gol zero. Eu queria mostrar pra ele, você vai tomar 7 da Alemanha e 3 da Holanda. Quase que foi 7-0. Porque a defesa brasileira, hoje os dois zagueiros são os zagueiros mais caros do mundo e são considerados por muitos os melhores. Então foi feita uma pergunta ao Thiago Silva e ele falou, nós temos a intenção de não levar nenhum gol na Copa. Infelizmente não foi o que aconteceu. Né? Quando começou aquele jogo Brasil e Croácia, eu tava com o Nicolas testemunha disso. Tomou 1-0, já começou a tomar, foi aquele susto, mas já tá perdendo. Jogando em casa. Aquilo começou o trauma, foi o prenúncio do que ia acontecer. Será, Aurélio e Nicolas, que aquele jogo ele representou essa diferença do futebol brasileiro com o futebol alemão? Assim, teve mesmo um fator psicológico. Teve fator psicológico. Porque a diferença com a foi Argentina... Porque a Alemanha jogou com a Argentina também. Sim. E a Argentina é muito melhor do que o Brasil, acredito. Não. A Argentina e a Alemanha hoje são melhores que o Brasil. Não são muito melhores. Hoje, se o Brasil jogar 10 vezes com a Alemanha, vai perder 8. Mas não vai se repetir o 7-1. Aquilo foi um resultado... realmente atípico. Atípico. Tomou o gol, se desestruturou, mexeu com o psicológico. O Aurélio, ele é muito mais ufanista do que eu, mas ele vai se lembrar que antes da Copa, eu disse a ele que a final seria a Alemanha e a Argentina, e falei que o Brasil não passaria das quartas. Falei que o Neymar... Errei um pouquinho. Falei que o Neymar ainda não estava pronto para ser o líder do Brasil, como foi Romário em 94, como foi Ronaldo e Rivaldo em 2002. O Neymar ainda precisa amadurecer muito, então eu não via essa seleção brasileira. A seleção de 94 e de 2002 tinham muito mais craques, tinham jogadores mais experientes. E todas elas passaram por fracassos. 94 teve que passar por um fracasso muito grande em 90 e agora não foi diferente. Eu acredito que Neymar, Oscar, em 2018, se tiverem outros jogadores com um nível um pouco melhores, eles vão poder trazer um resultado melhor para o Brasil. Mas isso foi o fator psicológico que a Regina Brandão... Falou-se muito disso. Tinha eu até achei um pouco atípico. A Regina Brandão foi no Roda Viva depois da Copa e comentou sobre os jogadores, falou sobre a pressão, até que não falou muitos nomes, e o nosso grande colunista Juca Kfouri também achou isso estranho. Falou que, poxa, não caiu bem a ela contar tanto o que aconteceu ali no dia a dia. Falta de ética? Foi falta de ética, falta de cortesia com os jogadores. Eu acho que ela não precisava ter ido logo ao programa. Eu acho que isso tem que deixar abaixar a poeira um pouco para falar o que aconteceu. A grande verdade é que a Granja Comari não foi o que se esperava para a seleção. Eu até falava com o Nicolas antes da Copa, não, mas o Brasil vai jogar em casa, vai ter a Granja Comari, vai ter uma baita estrutura e isso vai fazer a diferença. Não fez, ao contrário. O treino foi aberto, foi aquele oba-oba e daí não aconteceu isso tudo. Agora, o detalhe da seleção, o jogador, essa era a sua seleção ou não era? Não, eu acho que eu faria algumas modificações. Miranda fez falta, Felipe Coutinho, lateral esquerdo, fez falta. Luiz Fabiano? Talvez para reserva ou para ser titular. Ronaldinho. Melhor que o Jô.
Eu acho que talvez seria bom levar o Ronaldinho, Robinho. ou o Kaká, ou o Robinho, um jogador experiente para segurar a onda do pessoal lá, porque faltou um jogador de pulso firme para pegar a bola no fundo do gol quando tomar. Vamos lá, não vamos perder. Uma coisa mais para... O cara tá no banco, de repente ele falou, olha, eles têm o Kaká no banco, eles têm o Ronaldinho Gaúcho no banco para entrar, talvez para intimidar um pouco o adversário. Eu não sei se o Nicolas compartilha. Você acha isso? Na verdade, nós estamos discutindo jogadores que há muito tempo já também não são protagonistas. O Robinho, se a gente for analisar os últimos 2 anos do Robinho, ele nem titular no Milan ele é. O Kaká, a mesma coisa, foi negociado. Então, é o que eu disse. Esses jogadores, eles estavam prontos para ser protagonistas agora. Esta era a Copa do Kaká, era a Copa do Robinho e era a Copa do Adriano Imperador. Mas a carreira deles declinou. Então, eles... Se o Felipão tivesse os levado, não fariam muita diferença dentro de campo. Que na verdade, a Alemanha atropelou o Brasil. Atropelaria o Brasil com o Robinho, atropelaria o Brasil com o Kaká. Sim, até porque Kaká e Robinho estiveram na Copa de 2010. Ronaldinho Gaúcho já... E foram sexto. E foram sexto. E não fizeram a diferença. Ronaldinho Gaúcho nunca foi um jogador decisivo na seleção brasileira, sempre foi um coadjuvante. Então, soma-se tudo isso à safra de jogadores brasileiros, que atualmente não é muito boa. Ok, nós perdemos a Copa. O que é possível agora, daqui para frente, daqui para diante, para que tenhamos a esperança do Hexa? A esperança é o Dunga? Então, eu tenho poucas esperanças, porque muito se falou na questão da reformulação. Quando você começa uma reformulação com mais do mesmo, e mais do mesmo, que já não era tão bom assim, já não foi totalmente sucesso, a minha esperança diminui muito. Eu não sei se o Aurélio partilha da mesma esperança. Então daqui a pouquinho o Aurélio não perca o filme. Guarda aí. Nós vamos para um breve intervalo e a gente volta para o terceiro bloco, não é? Tem mais um e mais 2. O último bloco? Tudo bem. Sabe, não falei Passa rápido. Passa rápido, não é? E olha, acho que já tem convite garantido aqui para falar de esporte os dois, né? Com certeza. E até sem a nossa interferência, que a gente só tá dando bola fora aqui. Nossa, a gente levanta e a gente corta. Obrigado. Tá uma boa equipe. Aurélio Moraes e Nicolas Macrina daqui a pouco aqui na Rádio CT, falando de esportes, falando de seleção brasileira e da nossa Jacareí.com.br, um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Fique bem informado com a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Você sabia que a maior parte do gasto de água residencial acontece no banheiro? O vaso sanitário e o chuveiro costumam consumir juntos mais da metade de toda a água gasta em uma residência. Por isso, fique atento. Ao construir ou reformar, dê preferência a equipamentos de baixo consumo. O retorno desse investimento virá em poucos meses na sua conta de água. Entre nessa corrente. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Energia elétrica. Fique ligado. Somente pessoas com conhecimento técnico devem executar trabalhos em instalações elétricas. E atenção, quando houver tempestade com descargas atmosféricas, os raios, desligue os aparelhos das tomadas e evite atender ao telefone. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Pedofilia não é brincadeira, é crime. Pelos sites de bate-papo ou e-mails podem chegar mensagens e apelos para que crianças e adolescentes participem de jogos online, assim como convites marcando encontros secretos. Essas mensagens podem esconder intenções de abuso e exploração sexual infanto-juvenil. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados.
Chegou em São José dos Campos o bilhete único. Com ele você vai poder pagar até 4 ônibus durante 2 horas em qualquer sentido, pagando uma única passagem, até mesmo indo e voltando dentro de uma mesma região. Isso vai mudar o jeito de andar de ônibus na cidade, dando mais liberdade para você e economia para o seu bolso. Tudo isso com mais qualidade. E, se você já tem o cartão eletrônico, não será preciso trocar. Prefeitura de São José dos Campos, trabalho que toca a cidade. Você está ouvindo a Web Rádio CT. De volta no último bloco do jornal, do Clique Jornal. Eu também fiquei emocionado, tanto quanto o Nicolas e o Macrina aqui, o Nicolas e o Aurélio. Nós estávamos falando aqui sobre rádio. E o Nicolas estava dizendo que o sonho do Nossa Jacareí é rádio, é fazer rádio. Sim, desde quando eu comecei minha faculdade, minha ideia era ter um programa de rádio. Com o tempo a gente vai novos caminhos, fui fazer estágio em jornal impresso, depois assessoria política, aí acabei indo para a internet. Esse sonho ficou escondidinho dentro da gaveta. Guardado dentro da gaveta, mas quem sabe ele não sai da gaveta, a gente volta a fazer alguma coisa relacionada à rádio, que é uma paixão do brasileiro também, né? O brasileiro é apaixonado pelo rádio. Já foi o Fiore de Giliotti, o Osmar Santos não pode narrar, sim, o Luciano do Vale, aliás, o Fiore de Giliotti era o narrador poético, não é? Poético. Ele fazia uns poemas, descerra-se as cortinas. Ele era muito bom. Eu, particularmente, cresci na década de 90 e meu ícone foi Osmar Santos. Eu sou palmeirense, lembro dele até hoje, criando o bordão animal pro Edmundo. Aquilo me arrepiava em tempos áureos, que o Palmeiras ganhava sempre. Verdade, então, o bordão animal foi o Osmar Santos que criou. Mas era um animal, era com muito gosto. Osmar né? Tive a oportunidade de entrevistá-lo, até falei com ele depois. O Osmar Santos. Ele esteve na Fapija, um dos últimos anos da Fapija, 2011. Eu entrevistei, bati um papo com ele e foi muito gratificante. Mas já depois do acidente. Depois do acidente, nas condições que ele está atualmente. Deve ser muito difícil, né? Difícil. Ele é ainda muito lúcido e tal, tem dificuldades em falar, mas só de estar na presença do Osmar Santos já é uma coisa muito gratificante pra gente. O bom do Osmar Santos agora, depois do acidente, que ele parece bem amigo da gente, que ele fala muito com os olhos, né? Assim, fala com os olhos, passa aquela... Passa uma simpatia. Simpatia pelo olhar. Que maravilha. Aurélio, nós falávamos sobre... técnico. Falou-se muito do Tite, mas há uma desavença porque ele é muito ligado ao André Sanches, dirigente do Corinthians, administrador da Arena Corinthians. Os Corinthians preferem que falam Arena Corinthians no Itaquerão, né? Tem essa divergência. Então não adianta pesquisa. Mas aí falou do Tite, aí teve essa divergência política, novamente a política em ação, e daí trouxe um nome mais cômodo, né? Falou-se muito que a CBF trouxe o Dunga para segurar um pouco os ataques do Romário, os questionamentos do Romário, que o Romário é amigo do Dunga. Então tudo gira em torno da política, de como vai influenciar, como não vai influenciar. Tite seria um bom nome, Muricy seria um bom nome, mas ele... E o Vanderlei Luxemburgo? Acertou hoje com o Flamengo. Poxa, acabou de acertar com o Flamengo. Era o Flamengo estava com o treinador... Ney Franco. Obrigado. Da beira do caos, que treinou o Botafogo. Qual foi o jogador que foi demitido, que apanhou da torcida agora? André Santos, o André Santos. Então, a diretoria do Flamengo falou, não tem nada a ver, ele não vai ser demitido. E foi. Acabou cedendo à pressão da torcida. E o Ney Franco a mesma coisa. Não vai acontecer nada com o Ney Franco e foi demitido. Esse é o mal do futebol brasileiro que... começou a dar resultado ruim, já demite. O treinador não tem tempo para implantar a filosofia de trabalho dele e aí cede a pressão dos torcedores. Só para complementar a resposta do Aurélio, extra-campo, o futebol se parece muito com a política. É igual. Não adianta, hoje a gente pode colocar Tite, pode colocar Felipão, enquanto o sistema comandar Marinho, Marco Polo, Del Nero, nada vai mudar. O importante é ganhar título. Nada vai mudar. Então, o Dunga realmente foi uma solução para apenas remediar, mas nada vai mudar. Eu comparo muito com a política, é a mesma questão. Não falando aqui de partidos, mas os nomes mudam muito pouco. A filosofia do partido é que decide por trás as votações. Então, no futebol é a mesma coisa. Hoje poderia ser o Tite, poderia ser o Luxemburgo, poderia até ser o Aurélio. Eles são apenas ali...
bodes expiatórios. Se o Dunga não ganhar a Copa América de 2015 e 2016, tem Copa América nos Estados Unidos também, que vai ser a comemoração centenário da independência dos Estados Unidos, também vai cair fora. E dificilmente vai ganhar. A gente analisando o futebol sul-americano, cresceu muito, O Galo Colômbia... A Copa América vai ser no Chile, o Chile tem um time muito forte, a Colômbia vem muito forte, a Argentina também, então vai ser muito difícil o futebol brasileiro se reestruturar a tempo de ganhar a Copa América. Curto prazo é muito difícil. Mas, Aurélio e Nicolas, e voltando aqui à seleção brasileira, a escolha do técnico. Então, eu falei pra você que eu entendo menos de futebol, porque você tá com a bola, olha, você tá com a bola, você pode sair jogando, não, ele joga a bola fora. E eu vejo que a pesquisa... Na pesquisa deu o Tite, que ganhou tudo e ainda mais um pouco, que era o preferido do povo brasileiro. Mas é a mesma coisa Dá até pra gente falar, não, como torcedor, aquela pessoa que acompanha o futebol, tomara que o Dunga faça um bom trabalho, tomara que aquela esperança, tomara que ele consiga trazer jogadores novos, implementar uma filosofia diferente. Mas a gente que é jornalista na prática vê que não é esse caminho tão bonito como a gente gostaria. A pesquisa não adiantou nada. Não adiantou nada. É igual, eu entendo menos ainda, eu falo que a pesquisa aí para presidente do Brasil. Eles estão falando o seguinte, a presidente Dilma, olha, tá ruim, ela empata no primeiro turno, vai para o segundo turno e ela ganha do fulano. Empata no primeiro turno e no segundo turno ganha do cicrano. Ué, mas então... Para que essa pesquisa, se ela ganha em todas? Você notou isso? Não dá para entender, Shirley, você que é jornalista política, se a mulher ganha, a candidata ganha nos 2 turnos, para que polemizar em relação a isso? Então, eles nem criam polêmica, né? Estão só reforçando que praticamente todo mundo sabe, né, que deve acontecer. A Dilma deve ser reeleita. Colocaram com todos os candidatos, olha, fulano, tem um empate aí, empate técnico, vai para o segundo e ganha no segundo. Se a eleição for com fulano A, com B, de Minas, de Pernambuco, ganha também. Então, tem vários tipos de eleitorado. Tem o eleitor fiel, tem aquele que muda o sabor do vento, tem aquele indeciso que ainda não sabe quem vai escolher. E a grande maioria não sabe nem o nome dos candidatos. Não, tem muita gente que não ia votar na Dilma mais porque o Brasil perdeu. E agora, exatamente. Eles ficaram muito furiosos. Acho que a Dilma não deve ter ido no treino, alguma coisa assim. Jogou mal. Bom, então a musiquinha Eu Vou pra casa agora, eu vou. Taralatimbom. Então essa musiquinha não toca por enquanto, porque o Dunga não vai pra casa e vai pra seleção. Vai ficar um tempo na seleção, vamos ver os resultados que ele vai conseguir. Mas não sei se ele chega na Copa de 2018. Nem a Globo gostou dele, hein? A Globo principalmente não gostou dele. Por isso que falaram aquelas pesquisas, botaram aquelas pesquisas, ninguém gosta do Dunga e bate no Dunga. A Globo é a empresa que mais tinha problemas com o Dunga quando ele era técnico, porque ele cortou as regalias que a Globo tem de fazer entrevistas exclusivas. Luciano Huck não teria aquele espaço. E rotularam ele como um cara mal criado com a imprensa, mal criado, ele até falou que vai se relacionar melhor com a imprensa agora. Ele falou, não, eu estou mais humilde, ele tá bem assessorado, né? Então ele foi indicado. Eu acho que ele levou um choque de gestão aí nesse caso. Alguém chamou ele no cantinho e falou, para de brigar com o meu investidor aqui. Bom, então vamos falar um pouco da questão política que envolveu a Copa. Por que aquele hashtag lá não vai ter Copa? É política. Como você falou, é política porque a gente sabe que existem outros interesses, Você vê que, por exemplo, a Petrobras sobe nas ações quando a Dilma cai na pesquisa. Existiu uma documentarista, Carla Dowden, eu acho que é esse o nome, que fez um documentário no YouTube falando não vá para o Brasil ver a Copa, não vai ter Copa. E tem alguns grupos financeiros, isso não é teoria da conspiração, isso é comprovado, que pesquisar no Google vai achar quem financia os anônimos, que é aquele pessoal mascarado, né? Que foi pra rua e que quebrou tudo, e que quebrou banco, que gritava não vai ter Copa. E o pessoal, sabe o que eles queriam fazer? Eles falavam assim, não, no dia do jogo da Copa, vamos ligar todos os aparelhos elétricos de casa para cortar a energia do Brasil. Ninguém fez isso, não adiantou nada. E aquela previsão da Veja lá que... Os estádios ficariam prontos em 2038. 2038, nossa. Que o pessoal que lê política no dia a dia, o internauta, não vê a diferença entre governo estadual, governo municipal, governo federal. E iniciativa privada. Iniciativa privada. Também, né? Que o problema é o sistema do Brasil. A iniciativa privada vai construir e fala, vai custar 200 milhões. Olha, mas teve um aumento no custo do estádio, agora vai custar 300 milhões e você precisa contratar mais gente. É muito complexo o assunto. Olha, e esse pessoal do não vai ter Copa aí é o pessoal leite com pera que fica tomando todinho em casa, que a vovó vai levar biscoito pra eles. Eles foram que mais compraram a camisa do Brasil e viram o jogo do Brasil depois.
Não, eu tenho até um trechinho pra falar pra vocês. Quando eu tava no Chile, eu encontrei com um brasileiro lá e a gente tava na mesma van lá, indo pra cordilheira lá, né? Aí uma moça perguntou lá em espanhol, assim, o que vocês estão... qual é a expectativa da Copa lá no Brasil? A gente quer muito estar lá e tal. Aí ele falou assim, vai ser uma porcaria. Lá no Brasil ninguém quer Copa. Aí eu tinha adicionado ele no Facebook. O primeiro a colocar a camisa do Brasil, começar a torcer e apareceu no estádio foi ele, dos meus amigos. Então, quer dizer, ele falou que não ia ter Copa, que era uma porcaria. Tem um candidato É gostoso falar mal, não é? Olha, de Shirley, repente... tem um candidato à presidência, que eu não vou dizer o nome, que falou mal da Copa, falou que a Copa não era uma boa pro Brasil e estava em todos os estádios aí com camisa, assistindo o jogo. Tem um candidato à presidência. Bom, então a gente até já sabe quem é. Bom, o Shirley Marciano, olha, recentemente alguns manifestantes do Black Blocs que estão respondendo processo por vandalismo, eles pediram asilo político ao presidente do Uruguai. E negou. Bom, eles foram no Arapuca, não é? Porque o Uruguai negou o asilo e agora vai sair de lá todo mundo para cadeia ou não? Eu acho que vão ser presos, porque existem provas bastante contundentes contra Sininho, outros nomes que saiu no Globo, o áudio da entrevista. Tá faltando Peter Não Pan, dá nem para falar. Não dá nem para falar que foi armação. O pessoal fala, Globo tá mentindo. Não, o Globo realmente tem seus erros editoriais, mas aí foi fato. A Sininho queria comprar coquetel Molotov com os amigos dela e iam fazer uma grande bagunça no final da Copa. Então é bastante provável que eles acabem sendo processados. A advogada que estava defendendo eles estava sendo processada. Eles já estão sendo uma processados. Deputada do PSOL pode ser processada também. E o que eu fico chateado é que você vê muita molecada entra nessa sem nem saber por que tá entrando. Vai pelo barulho. São os anarquistas do século XXI. Os anarquistas ainda tinham algum tipo de ideal, né? Que Bakunin, eles liam alguma coisa. Esse pessoal é só anarquista, mas é anarquista até a hora que acaba o dinheiro e tem que pedir pro pai buscar na bagunça. O Pepe Mujica lá, que é um cara muito ideológico e tudo mais, negou o asilo, deu uma banana para eles, porque ele entendeu o processo que estava acontecendo. Que o Brasil é um Estado democrático de direito. Eles falaram que era preso político. Não é preso político. Claro que Que maravilha. Outro carnaval. Isso. Olha, podemos falar de vários assuntos relacionados à bola, e o mundo é uma bola, e nessa bola tem política, religião, esporte, falamos de tudo de tudo aqui. E eu quero, em nome do presidente Ivanil Elisiário, do SINDCT, agradecer a presença de todos vocês aqui, da moça ali também, e falar do site nossajacareí.com.br, que seja um parceiro aqui da Rádio CT. Nosso Facebook está à espera de todo mundo que está ouvindo, não precisa ser de Jacareí, a gente posta notícias do Brasil todo lá, notícias de tecnologia, e o convite está feito aí para o pessoal curtir a nossa página, acompanhar. No Facebook é só colocar Nossa Jacareí? Nossa Jacareí. Pode acompanhar nossas polêmicas, nossas conversas, nossas notícias, nossas atualizações em tempo real. Maravilha. Aurélio, obrigado pela sua entrevista aqui na Rádio CT. O meu querido Nicolas Macrina, que viu aqui a possibilidade de um sonho. Que bom a gente ver pessoas que ainda sonham e sonhou com o rádio. Esse é o diferencial, que a internet seja uma parceira da radiodifusão. Quem sabe um dia, ou quem sabe o quanto antes, você estará também pelo rádio, retransmitindo pelo site Nossa Jacareí. Com certeza. Quero agradecer a todos, agradecer aos ouvintes também da Rádio CT e dizer que nós estamos aí, o nosso Jacareí está aberto às parcerias e quem sabe a gente possa vir fazer uma parceria também com a rádio para falar de todos os assuntos e, claro, do esporte, que é o assunto que a gente mais gosta. nossajacareí.com.br nossajacareí.com.br, é só acessar lá, temos a nossa fanpage, hoje temos mais de 23 mil seguidores, somos disparado a maior página da cidade, o segundo colocado tem 8 mil, então nós temos uma responsabilidade e uma credibilidade que a gente conquistou com muito trabalho e muito nos orgulha. Maravilha, muito obrigado, Nicolas Macrina e o Aurélio Moraes, nossajacareí.com.br. Shirley Marciano, podemos bater uma bolinha hoje, hein? Eu não bato nada, mas vou embora. Mas pelo menos foi, como é o nome daquelas moças que fazem... Gandula. Não. Cheerleaders. É cheerleader. Aí, eu posso ser líder de torcida, cheerleader. Tá no campo, tá bom. Bem, amigos, por aqui, ponto final em mais um Clique Jornal. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido, a presidência do SINDCT do doutor Ivanil, do engenheiro Ivanil Elisiário, e a minha colega jornalista Shirley Marciano. Obrigado pelo clique e até lá. Tchau.
Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.